E a gente conversa agora com a professora e historiadora Lúcia Góes, que é a nossa convidada especial, para a gente bater esse papo, Lúcia, trazer todos os detalhes dessa história maravilhosa, não somente hoje, no 2 de julho, mas para o povo seguir levando aí durante todo o ano e todos os próximos anos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada mesmo, Nayara. Muito obrigada por essa oportunidade, não é? De esclarecer. Olha, está aqui, no 2 de julho, participando desta, entre aspas, festa, onde para nós, como você disse, falar sobre a invisibilidade, falar sobre os que não têm o nome escrito na história, não têm nenhuma estátua e ainda não têm também o reconhecimento devido. Para mim é uma honra. A gente fala dos principais nomes, né? A gente começou a conhecer os principais nomes, mas tem muita gente, muitas mãos, muitas forças, muitas etnias e identidades que fazem parte aí do 2 de julho, que é considerado a verdadeira data aí da independência do Brasil na Bahia, né? E o que é que torna, Lúcia, esse marco tão único e simbólico para o povo baiano? É tão único e simbólico porque é diverso, envolve realmente as várias camadas sociais, existe a interracialidade, né? Desculpa. E é um momento no contexto histórico que fechou, sabe? É como a gente diz assim, fechou. Foi aqui, pela importância do lugar. Não foi só aqui que isso aconteceu, mas por acontecer aqui, no tempo, no processo histórico e no tempo, e a importância da cidade do Salvador e a Bahia como um todo, então, isso tem uma respeitabilidade, uma oficialidade muito séria. É uma responsabilidade muito grande, né, fechar isso aqui, entender. Cada vez que, como você disse, a cada ano, a cada momento, a cada aula que eu leio, que eu me preparo, que eu converso com os colegas, com as pessoas, com os jornalistas, que eu ouço vocês também, porque é necessário a escuta, não é? Para dar a voz. Primeiro, tem a humildade de ouvir, a sistematização, para depois, então, entender, porque eu preciso entender como pessoa, como cidadã, como mulher, como negra, como baiana. Por que que isso é dessa forma? Por que que se procedeu dessa forma? O contexto histórico levou a isso. E eu costumo dizer bastante que a gente aprende no escutar, né? É claro. A gente vai escutando e a gente vai entendendo muitas camadas, principalmente quando se fala de uma festa que tem uma participação direta do povo. Isso. E a participação popular foi essencial. Quando a gente se fala do 2 de julho, na luta, minha gente, contra os portugueses, né? Como é que você avalia aí esse papel dos sertanejos, dos encourados aí de Pedrão, dos indígenas, dos negros e mulheres nesse processo todo histórico? A partir do momento, a partir do processo, desculpe, que o modo de produção, o modo de desenvolvimento econômico, aquele capitalismo estava sendo replicado aqui, se desenvolvendo aqui e só aqui, não é? Fomos essa cidade, esse referencial em toda a América. A participação destas pessoas, ela foi fundamental e é contraditória. É contraditório, eu vou lhe dar um exemplo, é uma festa. Sim. Uma festa é uma celebração onde se comemora conquistas, não é? Se é assim amplo, uma festa cívica como essa. Conquistas, vencer as batalhas, ou seja, vitórias. Né? Quando é pessoal, a conquista pessoal. Agora, é uma festa que celebramos, mas diversidade, eu penso dessa forma. A diversidade, ela vem quando eu sou chamada para a festa. Mas a inclusão, ela só chega quando eu sou chamada para dançar e participar de toda esta festa.
E aí a gente já consegue entender ainda mais o papel fundamental quando a gente se fala de mulheres, mulheres negras, figuras, né? Como Maria Quitéria, como Maria Filipa e Joana Angélica, que ganharam aí esse destaque, mas muitas outras também estiveram e fizeram parte aí, mas ainda há uma invisibilização dessas personagens na nossa história, né? E aí, de que forma é que a gente consegue avaliar tudo isso num contexto histórico? Por quê que não mencionar tantas outras? Como eu disse no início, o modelo de desenvolvimento econômico traz a misoginia, o patriarcalismo. Então, 3 mulheres, o que realmente abalou mais, a que mais teve impacto e que não foi invisibilizada, mas de qualquer sorte foi falada de uma forma não suficiente, foi Joana Angélica. A morte de uma freira da alta sociedade baiana, porque a freira, a família dela era da alta sociedade baiana, um padre, e que não fosse, mas só o posto, né, o cargo que ela ocupava, era muito importante. Imagina, Nayara, hoje, um padre e uma freira mortos dentro de um convento. É um abalo muito grande. Um escândalo. Um escândalo. Agora, vai para trás. O que é que isso causou? Então, a morte deles, principalmente a dela, que foi um feminicídio horroroso, a pauladas, a baioneta, não é? Quando ela disse, só passa por cima do meu cadáver, eu acho que eles pensaram, não seja por isso. E foi de baioneta. Como é que você mata uma pessoa a pauladas? E aí não conseguiu na hora matar, mas depois do sofrimento ela foi uma Marte. Por isso daí o título Marte. Então essa morte levou, olha a consequência, o medo às pessoas e que começaram, então, a se organizarem para mudar para o Recôncavo. Cachoeira, Santa Amaro, São Francisco do Conde, etc, etc. Então, foi a morte dela, foi o medo dessa violência. Diante daquele episódio, né, tão triste, todo mundo falou, não vou ficar aqui. Vou recorrer para o Recôncavo Baiano. Por isso também a importância das cidades do Recôncavo Baiano de Cachoeira, né? Isso, a geografia colaborando com o acontecimento histórico. Porque se a história cuida de analisar as permanências e as transformações, é no terreno geográfico que nós ganhamos isso. Lógico que um complementa o outro. Sim, com certeza. Muita coisa que a gente está conversando, que a gente está conhecendo e com certeza aí de casa, tirando todas as suas dúvidas, hoje recebendo a maravilhosa professora, historiadora,